Então, o que é mais importante, o alimento da nossa alma. Amém? Não se esqueça que este é o verdadeiro alimento. Conhecereis a verdade, conhecereis Jesus, conhecereis a palavra, porque Jesus é o verbo. Os dias se fez carne, mas ele, no princípio, estava com Deus, porque o verbo era Deus e o verbo está com Deus. Amém? E a palavra nos garante a vitória em nome de Jesus. Eu convido meus irmãos a estar comigo, buscando a palavra, para nós podermos receber o discernimento e em seguida estarmos cumprindo o propósito pelo qual nós viemos, que é orar pelas campanhas de libertação. Vamos então abrir na carta do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, na carta dele aos Filipenses, ou simplesmente Filipenses. Para quem entende que foi Paulo que escreveu pelo Espírito Santo, é Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, ou simplesmente procure o endereço de Filipenses 3. O que é Filipenses? A igreja de Filipo, na Grécia. Amém? Glória a Deus. Na antiga Grécia, né? Filipenses capítulo 3. Os irmãos encontraram? Amém. Versículo 13. Vamos juntos então repetir nesse versículo. Somente nesse versículo, para depois estarmos explanando pelo Espírito Santo aquilo que nos trouxe como revelação desta palavra. Filipenses 3,13 vai dizer assim, na tradução que eu tenho: irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Amém? Irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Oremos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, foi lida nesse momento a palavra de introdução da tua mensagem esta noite, que teu Espírito usará esse teu pequeno servo para fazer chegar aos corações a tua palavra com o discernimento que o Senhor mesmo dará pelo teu Espírito. Porque tanto esse pregador quanto os ouvintes, todos nós carecemos do Senhor, precisamos do Senhor, precisamos que o Senhor testifique em nós a verdade, nos ensine tudo que tem que ser ensinado para que nós possamos ser, sim, aquilo pelo qual o Senhor nos separou, nos ungiu, cooperadores do teu reino, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu vou ler de novo. Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Aleluia. Amados e amadas de Deus, nesta passagem bíblica, Paulo, o apóstolo, pelo Espírito Santo, está tentando fazer aquela igreja, a igreja de Filipos, porque Filipenses, entender o reino de Deus por metáforas, mas dentro daquilo que eles mais tinham conhecimento, ou aquilo que eles mais davam valor, que é conquistas. Entenda por que isso, que nós estamos falando de uma igreja localizada na Grécia. E se vocês não sabem, os Jogos Olímpicos foi formado dentro da Grécia, e quase 800 anos antes de Cristo, entendeu? Nós estamos falando de Paulo aqui, algumas décadas depois de Cristo. Então, veja que ele está numa terra onde foi fundado os Jogos Olímpicos, que até hoje existem os Jogos Olímpicos. Então, Paulo aqui vai falar, vai dirigir a pregação àquele povo, nessa carta, numa linguagem que eles entendem muito bem, que é um povo que tem uma cultura de Jogos Olímpicos, uma cultura de conquista, de buscar vitórias. Amém ou amém? Tá? Você vai entender até o final porque Deus está mandando dizer isso, tá? Então, o que ele faz? Entre tantos ensinos que ele quer nos dar pelo Espírito Santo, ele diz que aceitar a Jesus é obter a maior das conquistas. Entendeu? Então ele está falando, ele está tentando levar o Evangelho para dentro daqueles corações pelo Espírito Santo, dentro de uma linguagem que eles conhecem muito bem, que é a linguagem de conquista, de busca, de competições, se esforçar para alcançar um propósito, Então ele vai falar para eles que a maior das conquistas é, quem aceita Jesus, obtém a maior das conquistas, que é a salvação. Diga amém? Amém? Você está compreendendo por enquanto? Eu vou pedir que meus irmãos estejam comigo na mesma carta que você abriu, mas agora vamos avançar um pouquinho mais. Nós lemos apenas um versículo, o versículo 13. Eu quero ler com os irmãos o mesmo capítulo em Filipenses, mas agora do versículo 7 ao 11, para você entender algumas coisas que o Espírito Santo quer nos passar essa noite. Amém?
Estamos juntos aí, Filipenses ainda, capítulo 3? Eu vou ler na outra tradução agora, versículo 7 ao 11, vai estar escrito assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Versículo 8 agora: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porque perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Diga amém. Olha, vamos lá, vamos seguir aos pouquinhos aí, amados. Olha o que Paulo está falando. Ele está tentando passar o Evangelho para eles como algo que eles não vão obter pela carne. Ou seja, vocês têm que entender, igreja, né? Ele estava servindo melhor. Eu perdi tudo. Quem conhece a minha história, no caso de Paulo dizendo, ele era um homem da alta sociedade romana, porque ele tinha dupla cidadania. Está falando isso aqui. Ele era cidadão romano e cidadão judeu. Amém? Amém? Ele tinha dupla cidadania. Ele era, entre os judeus, um homem que tinha uma carta branca do Sinédrio. O que é o Sinédrio? É a maior autoridade que tem lá, fica no Sinédrio, né, dos judeus, né, que é o sumo sacerdote. Ele tinha uma carta branca do sumo sacerdote para agir, e tinha todo um apoio do Império Romano, que havia uma ligação política entre os judeus, os fariseus e tudo mais, com o Império Romano. Tanto é que foram eles que levaram Jesus à crucificação através do Império Romano. Você deve se lembrar disso, né, Márcio? Então, aqui nesse caso aqui, Paulo está se dirigindo àquele povo, dizendo: vocês conhecem a minha história. Eu venho de uma alta sociedade, eu tenho um histórico forte, e eu perdi tudo. Paulo perdeu tudo. Paulo foi preso muitas vezes, ele passou por privações, por dificuldades, apanhou muito. Entendeu, Márcio? Não é fácil. Você acha difícil você servir o Senhor hoje? Não sabe nada, né? Que pena que você não sabe nada. Entenda que Jesus é porta, esse creio. Aqui andam pregando um evangelho aí que aí vai se perder muitas pessoas com a decepção, porque eles ficam esperando sempre o melhor, né? O que Deus é aquele empregadinho, né? Deus é empregadão. É meu Senhor, mas é meu empregado. Ele faz o que eu quero, tudo que eu quero, ele tem que me dar, porque eu sou filho dele, ele tem que me dar. Ele não tem que fazer nada. Ele não tem que fazer nada. Ele já fez o melhor para você, salvou você da condenação eterna, dando o máximo dele, dando o melhor dele, que foi Jesus Cristo, o Filho dele, para morrer a tua morte, morrer a minha e a tua morte. Entende isso, amado? Mas infelizmente andam pregando um evangelho que é fácil, né? Um Deus que faz favores, né? Só que, amado, a maior graça já foi derramada sobre a tua vida, né? Que é a salvação. Pega um fôlego para você ver se a salvação não vai ser importante. Você pensa que é importante obter as coisas aqui na terra? Perca tudo, como Paulo disse: eu perdi tudo. Paulo disse claramente: eu perdi tudo. Ó. Só que eu considero como esterco. Olha só, mas o homem estava numa alta posição social, usufruía de mordomias quando era então salvo ainda. Amém? A igreja está compreendendo? Mas olha o que ele revela nessa carta: tudo que eu perdi não passa de esterco comparado com o que eu quero conquistar com Cristo, meu Senhor. Amém? Alguém pode dar glórias a Deus? Ou tem crente em Cristo? Ou tem crente em Cristo triste nesse lugar aqui, porque está perdendo as coisas? Amados, perca tudo, mas não perca a sua salvação. Amém? Voltando para cá, Paulo deixou claro: eu considero tudo isso que eu perdi esterco, porque eu quero ganhar aquilo pelo qual eu fui separado, eu fui chamado. Diga amém? Versículo 9: e ser encontrado nele, em Cristo, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Versículo 10 agora: que quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Versículo 11: para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Diga amém? Ele está dizendo: vocês não perceberam aí que esse é o maior prêmio que alguém pode receber, é vencer a morte. Amém? Se há uma competição que nós temos certeza que nós vamos participar, isso inevitavelmente, qualquer um de vocês, é essa competição, a corrida pela vida eterna ou para a morte eterna. Quando alguém, você não tem escolha mais, você não tem escolha: ou você se prepara para alcançar a vitória, ou você já pode se considerar um derrotado e ter a eternidade sem Deus. Não há purgatório, não há meio termo, não há nada disso, amados. Não há meio termo. Com Deus é sim,
sim ou não, não. Diga amém? Paulo está tentando dizer isso para a igreja de Filipos. E se o Espírito Santo fez chegar até nós, é porque ele quer que hoje nós tenhamos esse conhecimento e que passamos a ter um foco diferente das coisas que a tua carne quer focar. Amém? Muitos aqui estão, quando eu falo muitos estão, eu estou falando o homem, a criatura humana, está aí preocupado com a conta, preocupado com um relacionamento, preocupado com a vida sentimental, preocupado com enfim, né? Com os problemas carnais. Por que problemas carnais? Mas, pastor, eu sou carne, eu estou numa carne, eu preciso de comer, eu preciso de alimentar, eu preciso de todo. Deus sabe que os passarinhos precisam disso aí. Deus sabe. Mateus 6. Não andeis ansiosos com nada nessa vida, com que haveis de comer e vestir. Porque Deus sustenta os passarinhos e eles não fazem nada para ser sustentados. Isso quer dizer que você não vai fazer nada? Não, não é isso. Não se compare. Você é racional. Você é racional. O passarinho não é. Então Deus te deu talentos e dons que não deu ao animal nem às aves. Amém ou amém? Porém, ele sabe que as aves não fazem nada e elas não deixam comer. Deus provém para elas. Então, quando ele diz em Mateus 6, não andeis ansiosos com essas coisas, que só quem faz são aqueles que não têm conhecimento. Você que tem que ter conhecimento, deveria ter o conhecimento de que Deus te sustenta. Se você crê que Deus anda com você, como é que você tem a ousadia de pensar que Ele vai falhar com você? Deus não falha, você se afasta dele. Porque Ele fala, jamais lançarei fora aquele que vem a mim, jamais deixarei, jamais abandonarei, estarei o tempo todo com Ele. Se Ele entrar no fogo, eu vou entrar com Ele. Ele já fez isso com os 3 jovens lá. Amém? Se tiver um mar para atravessar, não se preocupe, Ele vai abrir o mar. Se Ele não abrir o mar, você vai fazer você passar por cima. São metáforas para você entender que nenhum problema pode ser maior do que o teu Deus. Amém ou amém, igreja? Então, o nosso Deus está tentando dizer isso essa noite, nesse culto de libertação. Mais uma vez, amados. Então, voltando aqui a entender o que Paulo está escrevendo. Nós vemos do 7 ao 11, amém? Então, ele sabendo que os filipenses eram perfeccionistas por causa da cultura deles, está compreendendo a palavra? Estamos pregando simultaneamente, entendendo o contexto e também aplicando dentro do nosso dia a dia, amém? Então, Paulo sabendo que os filipenses eram perfeccionistas por causa da cultura deles, os gregos já são, amados, não faz tempo que os gregos têm uma cultura elevadíssima. Os gregos, então, eles são muito perfeccionistas até hoje. Paulo, sabendo que estava se dirigindo uma carta a perfeccionistas, então ele deixa bem claro, olha, não que eu acho que eu já tenha alcançado a perfeição, eu não sou perfeito, viu o que ele fala aí? Vocês viram aí? Não que eu já tenha alcançado essa perfeição, não sou perfeito, mas eu busco correr para alcançá-la. Amém? Vou ler de novo para vocês aqui, tá? Então, vou ler os versículos 12 ao 14 para vocês se recordarem. Vamos lá? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo, versículo 12, eu prossigo para o alvo, prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Ou seja, para obter a perfeição e chegar no alvo, diga amém? Versículo 13, aí vai ver aquela passagem que nós lemos, né? Irmãos, não pense que eu já tenha obtido, alcançado essa perfeição. Mas uma coisa eu faço. O que ele diz aqui no versículo 13? Me esquecendo das coisas que ficaram para trás, avançando e olhando apenas que estão adiante. Amém, igreja? Tá? Eu vou passar para vocês o seguinte, entenda o mistério aqui, ó. Um atleta, algo que Paulo escreve para eles, e hoje chega até nós para nós discernimos. Um atleta, tenta imaginar um atleta. Imagina uma prova de corrida, qualquer outra prova de competição, que há uma competição, qualquer prova. Se ele correr, ou nadar, ou qualquer situação, olhando para trás, vai tropeçar, vai cair, ou no mínimo perder segundos preciosos, ou até milésimos de segundos preciosos que pode fazer ele perder a vitória. Entenderam, queridos? Então, quando Paulo diz para ele, olha, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, eu não fico perdendo tempo olhando para trás. Tem crente que vem para a igreja, fica olhando, como eu era feliz lá quando estava lá, não tinha essas coisas. Nossa, agora parece que eu virei crente, a coisa ficou tão difícil, parece que piorou. Olha, que nem aqueles que viram as 10 pragas no Egito, viram a coluna de fogo à noite, num baita frio no deserto, aquecendo eles, né? Viu a nuvem cobrindo o sol para que eles não se queimassem, e o mar se abriu,
Né? Antes do mar se abrir, já estavam querendo voltar para trás. É para isso que nos trouxe aqui, Moisés, para morrer nesse mar aqui, olha o exército vindo ali, olha lá, né? E olha, assim de crente que faz isso, são crentes, né, amados? Porque não é, né? Aquele povo vão perdoar que eles não tinham o Espírito Santo. Você tem, amados. Sabe? Às vezes fica julgando aquele povo, mas eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo só foi derramado na terra muito tempo depois da ascensão de Jesus. Nós estamos falando de mais de 1000 anos depois dessa questão de abrir o mar e atravessar. Aquele povo lá do Egito, que saiu do Egito, não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo só se manifestava a um escolhido, aos profetas. Amém? Então, você tem que, não é julgar aquele povo, é julgar a si mesmo. E ver como é que você se comporta, se comportando pior que eles. Porque eles não tinham o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Eles não tinham a visão aberta, você tem. Jesus já veio, gente. Ele já veio, já derramou a graça dele. Já a sua visão pode ser aberta. O problema do cego não é enxergar, é não querer enxergar. Eu não quero vir lá. Tem crente que é assim, amados. Tem crente que é assim. Quando é que ele faz isso? Quando deixa de vir ouvir uma palavra. Não vou não, hoje nada, estou com preguiça, eu não estou bem, uma dorzinha de cabeça. Ele não falta no serviço com dorzinha de cabeça, não falta para no resfriado, vai lá se arrastando, mas vai. Porque ele sabe que se ele não for, vai ser descontado o dia dele e vai perder o emprego. Aí ele corre atrás de atestado, se vira, né? Mas para a igreja, nossa, o resfriado está vindo lá longe, só um sintominha, está mostrando aqui já, acho que não vou para a igreja hoje não. Crente, né, amados? Então, amados, quando é que o crente faz isso? Lá, quando ele deixa de ouvir, ele não quer ouvir, sabendo que é ouvindo a palavra que ele liberta. Sabendo que Jesus é o verbo, ele é a palavra, mas esse tipo de crente, ele está esperando sinais, revelações, essas coisas que o diabo pode fazer também, enganar ele perfeitamente. É duro ouvir isso, né, amados? Se eu soubesse o tanto de crente que corre atrás dessas coisas, você não faz ideia. E quer ver foguinho no monte, e quer ver revelação, e quer ver. Vocês não têm noção, amados. Eu também já fui assim, não de que ouvir revelação, de correr atrás de foguinho no monte. Mas um dia Deus falou assim: filho, até quando você vai querer ser criança? Você brincava de patins quando era pequenininho, você brincava de bolinha de gude, você brincava de essas coisas, passanel, coisas que hoje não faz, né? Mas enfim, você brincava dessas coisinhas ali, e você continua brincando com essas coisas? Eu não, sim, porque não é tempo mais, né? Amém? O A, E, o U, quando a professora pegava na tua mãozinha lá e fazia assim, ó, A, B, de volta, né? Amém? A de abelha, de elefante, de igreja. Lembra essas coisinhas? Você estava começando a amar. Agora está na hora de juntar tudo e você ler palavras difíceis, até em inglês judeu, você aprender outros idiomas. Você já é adulto, amém ou amém? A sua mente já está lá na frente, você não se conforma mais, você pode até fazer isso com teu filho agora, mas pelo amor de Deus. Amém ou amém? Mas tem crente que quer continuar sendo criança, quer continuar sendo bebê. E é esses que Deus quer despertar. Gente, chega! Está na hora de acordar. Jesus está às portas, está voltando, você está ainda querendo ser menina na fé. Paulo está aqui preocupado com esse povo, então ele começa a falar com a linguagem deles. Olha, gente, se um atleta olhar para trás, ele vai perder segundos preciosos. E crente está perdendo tempo, amado. Está assim de crente nas igrejas perdendo tempo, olhando, mas sabe, aquela pessoa, aquela situação, mas aquela. Jesus está voltando, meu filho. Poderia ser, e não é graças a Deus que foi na sua família, né? Mas poderia ser na sua família. Poderia ser um filho teu que aconteceu de lá. Poderia ser um neto teu que aconteceu de lá. Você está preocupado em ensinar o caminho que ele deve andar? Está preocupado em orar, cobrir ele ou ela de oração? Está preocupado em buscar de todo o seu coração, de toda a força da sua alma a Deus? Porque se você buscar Deus em primeiro lugar e na justiça dele, todas as demais coisas ele vai te acrescentar. E uma coisa é certa, o cristão verdadeiro não está isento de acontecer uma tragédia na vida dele, mas uma coisa ele tem certeza. Aconteceu na casa do meu pai. Está guardado, está protegido. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção. Ninguém rouba isso de mim. Porque eu sei o testemunho que eu dei, eu sei o filho que eu criei, eu sei a filha que eu criei. Diga amém? Isso é o cristão, e o crente, será? Será que está salvo? Será que foi mesmo? Mas o que eu errei? O que eu fiz errado? Ai meu Deus, Senhor.
teu o fôlego de vida? Você que deu? Não. Quem deu, tire da hora que quiser e faz o que quer. É dele. Provém dele. Diga amém? Então vamos lá. Você está no meio de uma competição. Vamos tentar trazer essa linguagem, essa metáfora para nós também. Você está no meio dessa competição. Queira você acreditar ou não. E essa competição é o diabo que quer te levar para ele e Jesus quer te levar para a glória. Para ir para o diabo é fácil, amados. A carne gosta muito das coisas que o diabo dá. Para ir para Jesus é complicado para a carne, hein? Portinha estreita, é difícil, hein? Apertado o caminho, mesmo, amados. Mas eu te garanto, eu não, porque eu sou um pecador igual a você, mas a palavra garante, você não vai se arrepender. A eternidade com Deus é tudo que uma alma deseja. A tua alma anseia estar com Deus. Então procure entender essa carta de Paulo. Ele está tentando colocar neles o desejo de buscarem a salvação, de focar somente na salvação, parar de poesias e picuinhas, porque já estava infiltrando dentro da igreja de Filipos também doutrinas religiosas tradicionais, estavam chegando ali, então ele para e fala: opa, cuidado com isso. Não pense na glória para vocês, não pense em toda a igreja, infelizmente, o diabo age da mesma forma. Você pode achar que é uma repetição isso aqui, mas é porque o diabo trabalha em toda a igreja, quer seja de Filipos, quer seja de Éfeso, quer seja de Colossos, enfim, quer seja hoje em qualquer um, porque nós somos a igreja de Jesus. Entendeu? Ele trabalha da mesma forma, ele não tem outra estratégia, é roubar, matar e destruir. Aconteça o que acontecer, ele se aproxima dele como um amiguinho, igual a serpente. Ô Eva, tudo bem, Eva? Opa, serpente, você está aí? É todo aqui, ó. Tranquilo, e você, como é que anda? Tudo bem, vai conversar com o diabo, você viu? Dá crédito para ele, para você ver onde vai acontecer. Não vigia, meu irmão. Jesus não vai voltar de novo para fazer isso, não. Vai morrer na cruz por causa dos pecados. Já foi uma só vez ele fez isso. Amém? A igreja está compreendendo? Então, o que nosso Deus quer nos ensinar esta noite, amados, é que você não deve olhar para trás. Isso não é só o Novo Testamento, não, mas ó, Deus vem falando isso aí com o seu povo desde o Velho Testamento. Quer ver lá? Lá, por favor, em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, para quem não sabe, é Velho Testamento, né? Velho Testamento, ó, 3.000 anos atrás. De Paulo faz um pouquinho, aproximadamente 2.000 anos. Não faz nem 2.000 anos que Paulo escreveu isso. Né? Pode ser que faça porque a contagem é um pouco diferente do que nós imaginamos. Mas vamos imaginar que passa 2.000 anos do que Paulo escreveu. O que está escrito em Provérbios faz 3.000 anos, ou seja, Deus está o tempo todo falando a mesma coisa. Provérbios capítulo 4, os irmãos encontraram? Amém. Vamos então a 3 versículos lá. 3 versículos. Vamos do 25, 26 e 27. Encontraram? Amém. Olhe sempre para onde? Para frente. Olha o que Deus está falando dela 3 anos atrás para o seu povo. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Pode ser que a tua tradução seja diferente, mas é isso que está escrito aí, tá? Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Versículo 26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Versículo 27. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os teus pés da maldade. Diga amém? A mensagem de hoje é essa, mas foca em Jesus, foca na sua vida eterna. Tenha isso como teu objetivo. Um atleta trabalha que nem louco. Tem atletas amados, que se mata, quase se arrebenta todo para competir a competição e vencê-la. Por que você que é cristão, que só tem que crer, tomar posse da verdade e só cuidar para não cair em tentação, você não quer seguir Jesus? Agora, como é que você quer ser recebido com uma coroa da vitória, sendo que não fez nada para isso? Ah, mas a graça ela não depende da minha obra, claro que não. Mas os olhos do Senhor tudo vê. Jesus não pode ter morrido em vão por você, amado, para que você faça a vontade da tua carne, que Ele quer te usar. Amém, amém? Então preste atenção. Você tem que entender o seguinte: não fica olhando para trás, você que é cristão, para de olhar para trás, para de olhar. Você aceitou Jesus como teu Salvador? Você é uma nova criatura, gente. Morreu a velha, foi sepultada. Ainda mais se você já é batizado. Lembra que aquilo que você disse no seu batismo é o que deve ter acontecido. E aconteceu. Você sepultou a velha criatura, ela morreu, amados. Ela morreu, ela não vive mais aquela criatura, agora é uma nova vida em Cristo. Amém? Amém ou amém?
Você acha que foi fácil para Jesus? Não foi. Para você pode ser certeza que não vai ser nada tanto quanto ele fez. Mas você não vai precisar dar teu sangue e nem crucificar a tua carne, não vai precisar dar o sangue nem apanhar na carne para ganhar a vida eterna. Basta você apenas crer e lutar para vencer. Só isso, se esforçar, manter-se firme no foco. Amém? Então, o que Deus está mandando dizer esta noite é: não olhe para trás. Vou ler de novo: não olhe sempre para frente. Tenha um olhar fixo adiante de você. Veja bem por onde anda, os seus passos então serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém? Olha, mas eu recebi ontem algo no WhatsApp, no grupo dos pastores, algo do conselho, de uma outra associação que também faço parte, que disse assim, mais ou menos assim: o naufrágio do Titanic nos deixa um ensinamento, entre tantos. Né? Você deve se lembrar da história, deve conhecer, né? Em 1900, alguma coisinha, bolinha lá atrás, um navio fabricado de maior tecnologia na época, né? E que o seu proprietário, né? O proprietário dele, o engenheiro, dando uma entrevista antes de atracar, né? De sair, né? Falou: isso aqui nem Deus afunda. Essa frase está gravada, isso não foi conversa, não, está gravado. Se você precisar na internet, você vai achar a voz do cara falando, em inglês, lógico, né? Esse navio nem Deus afunda. De Deus ninguém se zomba, né? Então, voltando para cá, o naufrágio do Titanic nos deixa aí um ensinamento entre tantos, né? De Deus ninguém se zomba, mas dentro dessa palavra de hoje é o que eu recebi ontem: olhar para trás, olhar para o passado, poderá nos custar muito caro, para o presente e para o futuro. Acho que os irmãos sabem o que eu estou falando, né? Porque houve uma expedição agora que foi dada só pela graça, né? Por olhar o passado. E a atividade nos traz um ensinamento nessa parábola aqui. Olhar para trás nos deixa realmente pensativos, um grande ensinamento. E olhar para trás, buscar o passado, poderá nos custar muito caro, tanto para o presente como para o futuro. Aquelas vidas não estão mais ali. Então, amados, Deus nos faz pensar nessa palavra de Provérbios. E outro fato que me comoveu, não sei se os irmãos, mas que nos comoveu a todos, foi justamente aqueles dois jovens de Cambé, da cidade vizinha, onde eu moro, inclusive. Naquele dia eu estava indo para a fisioterapia de manhã, porque todo dia eu estava longo, que era 6 meses de fisioterapia, todos os dias, uma luta. Eu estava indo e tive que jogar o carro para o acostamento aqui na BR, na 445, lá no 369, se não me engano. Vinha 3, 4 carros de polícia, eu me passei disparado, eu joguei o carro, e eles foram tudo para Cambé. Eu falei: meu Deus, está acontecendo uma coisa em Cambé. Tinha acabado de acontecer, naquele momento eu estava indo para a fisioterapia, aquela tragédia lá. Vocês sabem que foi rede nacional, né? Mas uma coisa que me comoveu muito, além do fato que é triste ver duas almas tão novinhas se perder, né? Deixar de estar com a gente, com tanto futuro que aparentemente tinha, né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Eu quero deixar registrado aqui, não sei quem viu, alguém postou no grupo da igreja, o relato de uma mãe, da mãe, que é uma cristã, embora não é cristã evangélica, de uma outra religião, mas ela deixa um ensinamento para muitos crentes. Se você não viu ainda, procure ver o relato da mãe numa declaração que ela faz. É espantoso o que ela fala. Ela fala sobre: gente, não fique plantando, não fique dando lado para o ódio. Minha filha não morreu por causa do ódio, ela morreu por falta de amor. Não foi com arma que minha filha morreu. Ela morreu por falta de amor, por ausência de amor. Que declaração forte. E não fiquem perdendo o tempo de vocês com ódio, com rancor, com mágoas. Por quê? Porque isso não vai fazer bem para vocês. Ela fala mais ou menos assim, sabe? Nós temos que orar por esses que erram. Olha o que ela falou, e perdoar eles. Olha que coisa, amados. Então, amados, eu acho que ele fica um ensinamento muito grande para todos nós, né? Para a gente parar de olhar passado. Tem pessoas que têm magoinha, rancorzinho, amargura no coração, tem coisa que passou, amado. Não tem mais como você voltar atrás. Olhe para frente, olhe para a tua salvação. A tua salvação diz que você deve olhar para frente. Você deve fazer agora o que você pode fazer já, que é amar, perdoar, liberar perdão. Amém ou não amém? Pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Esse é o teu momento agora. Pare de viver o passado. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12 e versículo 15. Veja que Deus fala ali claramente: você não deixar brotar no teu coração, exatamente o que a mãe falou, não deixa brotar no teu coração a mágoa, a rancor, a amargura. Isso vai te fazer mal. Não deixa brotar a semente da amargura, vai te fazer mal e vai contaminar muitos. Olha o versículo ali, ó, Hebreus capítulo 12, versículo 15.
Não sei se os irmãos encontraram, mas o endereço é esse. Hebreus 12, 15. Tende o cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus. Olha só, cuidado para ninguém não roubar a tua salvação. Ele está dizendo, amém, igreja? Usando alguém para roubar a tua salvação, olha ali, quer seja por atitudes que a pessoa fez, te magoou, cuidado para ele não ser um instrumento do diabo para roubar a tua salvação. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Aqui não é Paulo, aqui é uma carta que ninguém sabe o autor, carta aos Hebreus, tá? Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, que é a salvação, amém? E de que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração, vos perturbando, e por ela muitos sejam contaminados. Olha aí, amado. Oh, meu Deus. Então, amados, vamos fazer aquilo que o Espírito Santo está dizendo, amém? Vamos fazer isso, o que nos instrui fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e nosso semelhante com nós mesmos, amém? A fim de que possamos viver uma vida abundante com Deus e em paz de espírito, não a paz que o mundo dá. Jesus falou, a minha paz vos deixo, não vos dou como o mundo dá. Ou seja, não é essa paz de dinheiro na conta, essa paz de relacionamento tudo tranquilo, meu amor da minha vida, estou em paz agora. Essa paz aí nos olhos, ela pode ser momentânea. Deus está falando de uma paz de espírito, que você está passando por luta, por aflições, está dando glórias a Deus, porque em tudo dai graça. Então, Senhor, eu já orei pelo Senhor 3 vezes, tira esse espinho da minha carne, Senhor. Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, o teu nome está escrito no livro da salvação. Basta isso. Amém, igreja? Então, está aí. O fechamento da nossa pregação de hoje pelo Espírito Santo é: faça o que Paulo ensinou lá em Filipenses 3,13. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Diga amém? Glória a Deus. Então, está aí o ensinamento do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Encerro aqui essa mensagem, deixando o tema para você localizar depois no canal do YouTube, que é Focados no Alvo. Focados no Alvo. Qual é o seu alvo? A sua? O seu alvo é Jesus, que te garante a salvação pelo sangue dele. Amém? Então, eu peço que os irmãos se coloquem em pé. E vamos orar então para que o Espírito de Deus testifique no seu coração essa verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você que recebeu essa palavra de convidado, mais uma vez, fale isso a Deus, porque veio dele, viu, amado? Então, feche os olhos, põe sua mão no coração e diga isso ao Senhor, entre em espírito na oração com ele. E só repita essas palavras se você estiver sentindo mesmo. Sentindo, porque se não houver transformação, se você continua com a mesma mente que você tinha antes, o seu pensamento do homem natural, você não faça essa oração, que será uma oração de hipocrisia, então não faça. Mas se realmente seu coração está ardendo, se há um desejo de ser transformado, fale isso para Deus agora, diga a Ele: Senhor Deus, eu recebo essa palavra de bom grado, mesmo que às vezes custe eu entender, mas eu sei que o Senhor me dará discernimento pelo Teu Espírito, e eu recebo ela, me esforçarei para praticá-la, mas ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém? Então, fica com as mãos no coração que eu oro por você agora. Senhor Deus, teus filhos oraram, declararam que querem ser transformados mesmo, que não aceitam viver aquela vida que viviam, alimentando semente, regando semente de amargura, olhando para trás em vez de focar no alvo da salvação. Eles querem ser transformados, Senhor. Falaram isso para o Senhor agora. Eu não posso ver o coração deles, eu não posso esquadrinhar a mente deles, mas o Senhor pode sondar os corações e esquadrinhar a mente de cada um deles, Pai. Faça isso, começar por mim aqui no altar, Senhor. Que o Senhor que conhece tão bem o nosso deitar, nosso levantar, que o Senhor retribua cada um segundo o sentimento que está agora dentro do coração de cada um. Que o nome do Senhor seja glorificado sobre essas vidas, com a libertação, com a transformação, com a renovação, com a cura e com a salvação, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Aplauda aquele que era, que é e que era de ser. Jesus, Ele é o Senhor. Então vamos agora para a glória de Deus, falar com quem está iniciando hoje, quem está no meio, até encerrando. Pedindo que todos que pegaram a folha, mesmo que não preencher aqui no presencial, e todos que estão no meio da campanha, ou terminando, quer seja no presencial ou pela rede social, coloque-se em pé, segurando a tua folha, já preenchido ou não, para nós orarmos e declararmos agora a Deus sobre a causa que você vai apresentar agora durante essa oração em nome de Jesus. Amém?
você está iniciando, você está no meio da campanha, você está finalizando a campanha. Aliás, finalizando aqui no presencial é fácil, né? Tem um vaso ali para isso, é só depositar a folha ali dobradinha, ninguém vai ver, ninguém vai mexer, é você com Deus, dobra para dentro ela, isso ali dentro, guardadinha, que ela vai continuar recebendo intercessão, vai ser retirada no tempo devido, vai voltar para a mão do pastor. Então fique em paz, que ali nada, ninguém tem interesse, nem pode, ai de quem mexer ali naquele vaso de oração, é coisa consagrada para a glória de Deus. E assim também, aqueles que estão na rede social já são instruídos o que fazer quando acaba a campanha, o que fazer com a folha. Se eu não fiz, volte a falar comigo que eu vou instruir, tá bom? Vou instruí-la. Mas aqui na igreja, esse é o momento de você orar. Se tiver alguém terminando, faça isso após o final do culto, em nome de Jesus, tá bom? Vamos falar com o nosso Deus então? Você está iniciando no meio ou finalizando, você está com a campanha na mão. Diga através dessa oração que você fará, enquanto eu oro aqui, converse com Deus, que é o caminho foi aberto por Jesus. Agora você tem que ter ousadia de estar diante da presença do Senhor e querer falar com Ele, crendo que Ele está ouvindo o seu louvor, o seu clamor, em nome de Jesus. Fale com Deus e coloque as suas petições diante dele com essas orações e com essas súplicas, enquanto o pastor está aqui falando em nome de Jesus. Senhor Deus, aí estão os seus filhos, em oração, cada um apresentando os motivos de estar fazendo uma campanha ou várias campanhas. Todos eles estão apresentando agora, Senhor, diante do Senhor, declarando que confiam no Senhor, por isso que estão depositando nas tuas mãos, reconhecendo que o Senhor é onipotente, que o Senhor tudo sabe, tudo vê, tudo pode, e que pode sim transformar essa causa deles numa vitória, Senhor. Quer seja para eles, quer seja para terceiros, eles estão orando, Senhor, confiando somente no Senhor. O que eu faço é ligar minha oração com eles para declarar a glória do Senhor, para estar ligado aqui na terra e estar ligado com o Senhor. Então, não sei o que eles estão pedindo, não sei o que eles preencheram, onde preencheram essas coisas, mas o Senhor tudo sabe, Pai. Então, para a tua glória, onde o Senhor encontrou fé, que o Senhor entregue a vitória para cada um deles, para que venham os testemunhos, o teu nome seja glorificado através do nome de Jesus. Amém, igreja? Não sei se deu tempo, se não deu, você faça isso em casa depois, aí no seu silêncio com Deus em particular, toque posse da tua vitória, não quebre a campanha, e esse é o problema do crente, ele começa e não consegue continuar nada, aí não tem como Deus abençoar, não do crente, né? O crente é aquele que ele é inconstante, ele começa uma coisa, para, continua, parece que está brincando com Deus. Não seja crente, amado, seja um cristão, comece e vai até o fim, determinado a declarar, a profetizar a tua vitória e tomar posse dela pelo Espírito Santo. Diga amém? Então, nesse momento, deixa eu orar por sua campanha. Senhor, eu ligo a minha fé com a deles, essa oração que eles fizeram com a minha com a deles, para declarar que todos que oraram confessem, confiantes que o Senhor é Deus, está olhando tudo, está tomando providências para que aonde o Senhor encontrou a fé, seja a vitória daqueles teus filhos, para que haja testemunhos. Eu ligo aqui na terra para estar ligado com o Senhor, que cada um receberá a vitória, sim, desses que eu estou falando, que o Senhor está vendo, Pai, a sinceridade da oração. Então, sobre esses, eu sei que virá uma unção poderosa e o Senhor dará a vitória, porque o Senhor é fiel, o Senhor é Deus, Pai. Eu tomo posse junto com ele essa vitória e profetizo que muitos darão testemunho que o nome será glorificado através do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, podemos assim, reverenciando esse momento, intercedendo pelos dizimistas ofertantes, e estarmos juntos daqui a pouco abençoando tudo que eles estão fazendo ou farão para a obra do Senhor nessa igreja. Para isso o louvor vai fluir agora, declarando a oferta maior, que é a oferta dada com o coração. Amém? Glória a Deus.
Abençoar a tua obra, Senhor, que nunca falte aos teus filhos, Senhor, principalmente aos dizimistas fiéis, que a estes, Pai, o Senhor multiplique conforme a tua palavra, e aos ofertantes que fizeram um gesto além deste, um gesto de amor, com fé, com alegria, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, também ver multiplicado na vida deles, embora não fizeram para isso, mas que o Senhor mostre que há uma diferença realmente em quem ama e abençoa a tua obra com o coração, com aquele que crê e com aquele que não crê, Senhor. Que haja uma diferença, Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado. O que eles depositaram, nós estamos fazendo agora, Senhor, quer seja aqui no presencial ou por vias bancárias, não importa, Senhor. O que eles estão fazendo, Senhor, no nome de Jesus, o Senhor multiplicará no tempo do Senhor da forma que o Senhor determinou, e não fará falta a eles. Além de continuar sendo bênção que o Senhor multiplicará para eles, também será bênção e prosperidade da tua obra, daqueles que o Senhor separou para dela depender desse lugar. Para a tua glória e honra, essa é a nossa oração, e tomamos posse da bênção em nome de Jesus. Amém, igreja? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar
fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube, ou no Blogspot da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são dois campos, causa própria e causas para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né, vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.